Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, o diálogo dessa semana é comigo, com o decorador Alexandre Calil de Sales e com o paisagista Marcelo Faria. Muito obrigado aos dois por esse bate-papo que vocês pretendem oferecer para a gente aqui, extremamente agradável e gostoso no meio desse tiroteio que nós estamos aí nessa convivência. Obrigado, Alexandre e Marcelo. Obrigado a você pelo convite. E é um grande prazer estar participando do seu programa, o qual eu assisto sempre, e acho que vai ser muito gostoso, vai ser muito legal. Espero que seja de grande... seja legal. Marcelo, durante... Claro, pode falar. Eu agradeço também de poder estar participando do programa, desse bate-papo, que é bem interessante o tema, né? Agradeço muito de poder participar. Então, já emenda aí, Marcelo. Alguns setores, durante a pandemia, responderam contrariamente à previsão inicial, que seria ruim, que seria prejudicial, que seria catastrófico, em função de isolamento, em função não sei o quê, e alguns setores contrariaram e o pessoal decidiu, então, investir nesse segmento. Bem isso mesmo que aconteceu. Tudo aconteceu assim, né? Estourou, fechou o Ribeirão, né? A verdade foi essa. Os 15 primeiros dias, tudo ficou parado. Nesse retorno, depois que as empresas de paisagismo, alguns segmentos da área podiam estar trabalhando, né? Virou uma loucura, na verdade, porque o pessoal, estando dentro de casa, o pessoal começou a olhar para o seu jardim, olhar para o seu vaso dentro de casa, olhar para as suas áreas externas, né? E aí, de repente, o pessoal começou a consumir mais paisagismo, decoração de varandas, e aí tomou esse rumo que a gente está vendo hoje acontecer, né? Bom, o Alexandre, por outro lado, você criou, né? Você aproveitou, né, a onda e surfou em cima da onda com um projeto que eu gostaria que você contasse um pouco dele. Então, no começo, como o Marcelo falou, eu acho que até foi um pouco mais que 15 dias, né? Eu acho que no primeiro mês, eu posso dizer, todo mundo parou, se trancou e o mundo inteiro ficou trancado e ninguém sabia como agir, né? E essa história do estar em casa, ficar em casa, as pessoas começaram a ter um olhar e ver, observar um monte de coisa dentro de casa, porque tiveram um tempo onde tiveram que estar em casa com toda a família e de uma forma, com uma configuração nova, né? Sem receber ninguém, sem ter nenhum funcionário, nenhum ajudante ajudando em casa quem tinha antes, e isso obrigou a todo mundo a ter que estar observando uma série de coisas dentro de casa. E aí, quando começou a volta disso tudo, eu notei um nicho de mercado que eu já atendia há muito tempo, mas que não era uma coisa tão clara, que é o quê? Eu tenho 3 tipos de atendimento no escritório, como a maioria dos profissionais tem, que são os grandes projetos em primeiro lugar. Em segundo lugar, é aquela assessoria que vem, ou um projeto que a pessoa vem, pega, você faz uma decoração, faz uma coisa aqui, outra ali, mexe um pouco. E nessa pandemia surgiu aquela assessoria rápida, que no meu caso eu montei, que é o Fast Design, quer dizer, decoração rápida, que é o quê? Eu notei num cliente até, no meio da pandemia, que eu fui na casa de um cliente que é muito amigo meu, e ele falou, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando a minha casa do jeito que está, mas eu não quero grandes intervenções, eu queria assim, que mexesse um pouquinho. Vamos mexer? Eu não tinha nada para fazer, estava trancado em casa, joguei a casa dele toda no chão e mexemos. E me fez ver que essa seria uma forma de atender os meus clientes sem que tivesse que entrar grandes equipes e tudo mais.
E aí a gente começou com esse trabalho, com essa prestação de serviço, que foi muito interessante. Porque todos os clientes, principalmente, grande parte de clientes que eu já tinha atendido, feito projetos anteriormente, e novos clientes também, que tem a casa bonita, tá bacana, tá tudo em ordem, mas depois de ficar 1, 2 meses trancado em casa, eles já não aguentavam ver, até um cliente meu muito divertido brincou, eu não aguento ver o porta-retrato da minha sogra no mesmo lugar há 2 anos. E aí, a gente jogou tudo no chão, fez uma intervenção com as coisas deles. E isso foi muito bacana. Atendeu muito bem e foi uma coisa que ajudou muito, tanto ao meu escritório, obviamente, como as pessoas em geral, porque a pessoa teve uma casa nova sem sair de casa. Essa frase foi até de um cliente meu, um grande amigo e parceiro, Renato Aguiar. Ele disse para mim, eu mudei de casa sem sair de casa. E é isso. E foi um nicho que funcionou, entendeu? É claro que agora... É o que eu... Desculpe. Eu até queria perguntar para o Marcelo também, Alexandre, se houve da mesma forma como o Alexandre está dizendo, mini paisagismo, médio paisagismo e reforma total, quer dizer, jardim, interior, tudo novo. Aconteceu isso também na Tropicália? A mesma coisa, da mesma forma. E o que foi interessante também que aconteceu, as pessoas, como estavam em casa, elas compravam seu próprio vaso, a sua planta, como a mão de obra não podia entrar dentro da casa, a pessoa aprendeu a fazer sua horta, a plantar, a ter grupos de vasos em lugares que ela não cultivava, e foi muito interessante, continua sendo interessante, né? As pessoas viram as coisas de uma outra maneira, de você adquirir um exemplar e você passar a cuidar daquele exemplar, coisa que não acontecia na casa. O filho não cuidava, o pai não olhava, não tinha aquele olhar para aquela planta, e a pessoa acabou se descobrindo outras maneiras de cultivar coisas em casa. Foi isso que veio acontecendo. Dentro dos jardins... Pode falar, pode falar. Os jardins aconteceu do mesmo jeito. Por exemplo, a pessoa tinha um jardim pequeno, nós atendemos jardins pequenos, jardins grandes, né? Só que tanto os pequenos como os grandes, todos foram reformados e todos aconteceram nessa mesma sequência, na verdade. Houve uma mudança grande. Entendi. De fazer mudanças no jardim mesmo. Pode falar, Alexandre. Eu queria fazer uma intervenção. Desculpa. Pode acabar, Marcelo. Desculpe. Claro. Pode falar. Não, eu ia dizer, complementando o que você disse, a mudança comportamental também das pessoas foi muito interessante. Porque eu tenho inúmeros clientes que eu notei o seguinte, que depois da pandemia, como todos ficaram em casa, tiveram que enfrentar uma série de situações novas, os novos projetos têm tido uma participação muito maior do marido, dos filhos, e essa coisa do faça você mesmo tem sido muito interessante, porque as pessoas estão em casa até hoje, né? Por exemplo, os filhos da maioria dos meus clientes, inclusive os meus, estão tendo aula online. Então, há 6 meses que as minhas filhas participam de um monte de coisas do dia a dia da casa que elas nunca viram e nunca participaram. Que elas saíam de manhã e voltavam 1h da tarde. Saíam às 2 e voltavam às 5. E aí, o que acontece? Essa mudança comportamental também foi muito interessante. As pessoas estão curtindo muito mais, respeitando muito mais e usufruindo muito mais. Quem não cozinhava passou a cozinhar, quem não regava o jardim passou a regar, não é, Marcelo? As pessoas começaram a cuidar todo mundo muito mais de tudo, e isso está muito gostoso. Tipo, eu entregava uma casa super bacana, legal, todo mundo curte tudo, porque todo mundo sofreu muito quando foi trancado, e tirou família, amigo, todo mundo. Então a casa passou a ser uma coisa muito importante, né? A pessoa passou a cuidar. Por exemplo, eu entrego as obras, né? Quando eu entrego obra toda semana, tudo tal. Quando eu entrego com o manual do jardim, aquela coisa toda, hoje a pessoa passa a ela cuidar, porque antes era a funcionária ou a irrigação estaria funcionando. Hoje não. O pai, a mãe, os filhos estão participando na hora de irrigar o jardim. Eles estão entendendo, conhecendo as espécies, sabendo falar o nome da planta. Isso é muito interessante. Não só com as crianças, como com adultos. Nós estamos tendo um probleminha com a conexão com o Marcelo. Nós estamos tendo uma probleminha com a conexão com o Marcelo.
Vamos fazer o seguinte, vamos Doutor. chamar o intervalo um pouquinho antes. Eu vou chamar o intervalo um pouquinho antes, daqui a pouquinho a gente volta e o Marcelo completa o que ele falou. Tá? Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Este ano o Brasil foi colocado à prova. A proliferação de um vírus desconhecido tirou a vida de milhares de brasileiros. Os sorrisos foram trocados pelo medo escondido dentro de máscaras e os abraços impedidos pelo distanciamento social. Para a economia, a Covid-19 foi igualmente mortal. Desistimos? Não. As dificuldades nos tornaram mais fortes, aprendemos com elas. Apontaram caminhos, trocamos a apatia pela ação. Superamos obstáculos com trabalho. Enfrentamos o medo com coragem. Somos resilientes. Somos a CIRP. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, a CIRP, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Demos a ajeitadinha aí no que estava ruim do sinal e sabe como é que é a internet, né? E estamos aqui de volta com Alexandre Calil de Sales, um espetáculo de decorador de Ribeirão Preto, e o Marcelo Faria, se não é o maior, é um dos maiores paisagistas da cidade também. E, Marcelo, você estava concluindo, quando nós saímos para o segundo bloco, uma colocaçãozinha aí, você quer voltar ou está tudo bem? Dá para voltar, sim. Eu estava acabando de concluir, eram os jardins, né, que a gente estava falando. Tanto os jardins pequenos como os grandes, todos foram mexidos, né? Na verdade, todo mundo atualizou seu jardim ou mudou alguma coisa de lugar. O que o Alexandre tinha falado antes, que as pessoas, ele entrou com a equipe dele remontando a casa, reaproveitando as coisas. Com o paisagismo aconteceu também. Uma pintura de vaso, uma mudança de vaso, de lugar. Sabe, isso aconteceu bastante. Uma poda mais excessiva nas plantas. De repente a pessoa pegou um canto da casa, acabou criando uma parede verde, onde a família toda almoça, onde a família janta. Então houve essas intervenções também com o paisagismo no dia a dia. Mas eu quero ser sincero, e vocês também têm que ser sinceros os dois. Nós, seres extremamente mortais, que vocês não são mortais, cada um na sua área, vocês são gênios. Quando você chega lá na casa e vê que o cara plantou a hortinha ali, Marcelo, que botou o vasinho ali naquele canto, o Alexandre vai lá, o cara foi lá na loja, comprou aquele aparador, comprou aquele lustre e ficou feio pra caramba, que é o que normalmente acontece. Ficou um horror. Quer dizer, o cara gasta o dinheiro sem uma orientação de vocês, gênios, né, vamos dizer assim, e acaba ficando um desastre. Ou não, Marcelo? E Alexandre, né? E Alexandre também. É terrível. Muito complicado isso. E acontece muito, porque eu costumo brincar que é que nem você chegar no hospital sem convênio médico, né? Os médicos, o hospital pega você e pinta e borda. Acontece muito isso, infelizmente, quando os clientes não têm o apoio de um decorador, de um arquiteto, de um designer e tudo mais. Muitas vezes eles acabam comprando coisas e a hora de juntar tudo na decoração da casa não tem um resultado final. E eu, Alexandre, pelo menos eu sou assim, eu sou muito franco, entendeu? É claro que você não chega no cliente e chuta o balde dele nos primeiros 5 minutos.
Mas a gente chega e vai mostrando, vai apontando, e aí devagarzinho, às vezes eu chego num cliente, outro dia eu cheguei num cliente, ele falou para mim, olha, eu tenho que te mostrar o meu lustre. Paguei uma fortuna. O que é que você acha? Não é lindo? Falei, é diferente. Aí ele ficou meio assim. Um mês depois, nós vendemos o lustre. Desculpa. Feio significa diferente, é isso? Não, só para mais ou menos, né, Marcelo? Aí, devagarzinho, eu fui mostrando referências, eu fui explicando, eu levei ele para uma loja mais bacana. Aí, tipo, um mês depois, ele olhou e falou, meu lustre não tem nada a ver, né? Eu falei, então, poderíamos tentar mudar ele. Aí, acabamos vendendo o lustre, conseguimos uma troca, uma reorganização, e deu tudo certo. Agora, é complicado. O bom é que, geralmente, acho que tanto com o Marcelo quanto comigo, a maioria dos clientes que me procuram, quando eles me procuram, eles já procuram porque eles deram uma estudada no meu estilo e tudo mais. Então, quando eles vêm, eles realmente se entregam muito. E eles querem muito a opinião franca e tudo mais. Então, é gostoso isso. A coisa acaba rolando muito, né? Mas tem cliente também super difícil, que eu brinco que tem assim, graças a Deus a cada 20 clientes tem um assim, aquele cliente o não, que eu chamo, que ele me contrata só para eu ficar convencendo ele a não fazer nada. Para ele ficar me convencendo a não fazer nada, desculpe. Tudo que eu proponho ele fala que não tá legal. Ô Marcelo, eu quero saber o seguinte. Não, e o cara quando aquela, como é que chama aquela, não é trepadeira, como chama aquilo que vai grudando na parede, vai lotando a parede, Marcelo, de planta? Era. Eu imagino que você deve chegar numa casa e o cara virar e falar assim, não, a minha era, olha como é que ela tá linda, não sei o que, de repente não tem nada a ver, o cara, aquilo foi crescendo, foi tomando a casa. Como é que vai, Marcelo? Então, a gente vai aos poucos, né? O que o Alexandre falou, né? Não dá para você de primeira mão você falar assim, ó, joga tudo fora, ou vamos levar para fazenda. Eu tenho minhas histórias assim, né? Ou vamos levar para algum lugar, ou vai para fazenda, na praia, ou vai para chácara, casa de praia, Alexandre? Casa de praia, Marcelo. Casa de praia também. Casa de praia ainda frequenta muito, né? Lugar que não frequenta muito, a gente acaba levando para lá, né? Mas é complicado, né? A pessoa, na verdade, ela gastou demais em cima daquilo, não ficou bom. A maioria das vezes é isso, a pessoa gasta em cima de uma coisa que não vai ficar boa, entendeu? E o profissional ali, em todas as áreas, tem que ter um profissional para indicar aonde plantar aquela planta. Não adianta plantar uma planta que vai crescer daqui 3 anos, ela vai começar a abalar todo o piso. Então, essas orientações nossas são fundamentais. E geralmente, sempre o menos é sempre mais. Não adianta você pôr um monte de coisa, você não consegue valorizar um exemplar, você é uma bagunça visual muito grande, então o profissional ali é muito legal, sabe? Você ter o profissional e você não sair comprando aleatoriamente as coisas, né? Mas você sabe que para o nosso telespectador é muito simples. Quando você chega numa casa e vê um jardim bonito, lindo, que uma coisa fala com a outra, que uma cor fala com a outra, que uma flor fala com um verde, quando você abre a porta da casa, a cor da porta da casa, aí a entrada da casa, o móvel que está ali, quando você vê que as coisas estão falando e que você fica e fala assim, uau, é certeza que tem dedo de um profissional como vocês. É certeza que tem o dedo. É isso. É um conforto, né? É uma coisa aconchegante, que você entra da entrada social até a parte de lazer da pessoa, uma coisa conversa com a outra, né? Então há necessidade. A gente fala assim, você às vezes não executa com a gente, mas de repente a gente faz um projeto, a pessoa vai aos poucos fazendo, sabe? Nós temos esse tipo de trabalho. Eu faço muito trabalho, tanto aqui na região como fora do estado, sabe? A gente vai longe, eu vou para Rondonópolis, vou para Goiânia, acabei de terminar um projeto agora em Goiânia, sabe? A pessoa esperou finalizar a casa, organizar as coisas para poder fazer um paisagismo que é o paisagismo, entendeu? Então isso é legal. Às vezes a pessoa fica com tanta pressa de tudo, né? Às vezes fazer etapas é legal. Você acaba tendo esse visual maravilhoso de que você fala, foi um paisagista, um decorador que entrou e executou uma coisa legal, né? Ô Alexandre, é mais ou menos o seguinte, é mais ou menos assim, não tape o buraco.
não cubra o sol com a peneira. Aí talvez seja melhor não fazer e deixar para ir fazendo do que simplesmente você vai lá e começa a comprar lustre, começa a comprar aparador, começa a comprar mesinha de centro, começa a comprar o sofá, etc. e tal. Você acaba gastando um dinheiro que muitas vezes não é porque o negócio é de má qualidade, é porque uma coisa não fala com a outra. E aí depois, para consertar, então talvez seja melhor, como o Marcelo está dizendo, deixar e ir fazendo aos poucos. Eu acho que, tipo assim, uma coisa muito importante. Eu costumo dizer sempre isso, que nós, decoradores, arquitetos, paisagistas, a gente acaba sendo até um pouco psicólogo, porque você tem que entrar muito na intimidade dos clientes e conseguir captar exatamente aquilo que eles estão buscando em todos os sentidos, tanto em visual, quanto em conforto e quanto em financeiro. E é muito importante isso, para que a pessoa não aconteça de chegar no meio da obra, ela parar e falar, não tenho como continuar, entendeu? Então, eu acho que duas coisas importantíssimas no nosso ramo, né, Marcelo? É o quê? A gente conseguir buscar aquilo que a pessoa quer, tentar fazer com que aquilo tenha viabilidade financeira e fique dentro das expectativas dela, para que ela possa ter início, meio e fim. Porque não adianta nada ela parar no meio da obra e ter um tapete chiquérrimo, ter uma frente da casa linda, um jardim, e não conseguir fazer o resto. Então, é muito importante esse diálogo entre o profissional e o cliente. E uma coisa que o Marcelo falou, que eu acho que se compõe ao meu trabalho também, é essa história de que hoje é muito comum. A gente entra numa casa de um cliente, às vezes, e faz um projeto da casa inteira. E vai executando, sim, por etapas. E aí a pessoa vai fechando por ambientes. É claro que ela faz primeiro estrutural, que é sempre importante, né? Porque você não vai entrar pedreiro, isso, aquilo, em cada ambiente. Nem fica viável, no meu caso. E depois vai fazendo tudo por etapas. E uma coisa também que eu gostaria de dizer é que a história do Fast Design, por exemplo, é muito interessante. Que em 70% dos clientes que eu fiz Fast Design, eu entrei, joguei tudo no chão, reorganizei a casa com tudo que ela tinha. Mas a pessoa acabou se empolgando tanto que acabou gerando um projeto maior em seguida. E é muito interessante isso, porque a pessoa começa a tomar gosto e ela vai criando confiança e a coisa começa a andar, né? Bom, Marcelo, ainda existe aquela falha cultural, vamos dizer assim, não sei se o nome é esse, não vou chamar de preconceito, não, de que você chamar um paisagista do calibre que você é, ou um decorador do calibre do Alexandre, você vai tornar aquele ambiente, aquele projeto mais caro? Ainda existe isso? Não, eu acredito que não. Se às vezes passa na cabeça, não acontece. No meu dia a dia, pode passar na cabeça da pessoa, mas isso não tem fundamento. Porque, por exemplo, a gente investe, uma pessoa investe no paisagismo, a gente sabe mais ou menos o que a pessoa quer investir. Você pode investir X, Y e N, você está entendendo? Você tem essa intimidade com a pessoa, olha, eu quero gastar 10 mil. Ah, não, eu quero gastar nesse ambiente 8 mil, você entendeu? A gente já chega, a pessoa sempre dá um parâmetro para a gente do que quer gastar. Um caminho, né? Tem outros não. Ou tem outros que querem uma coisa, são residências maiores, querem tudo formado. O que muda de um orçamento, muitas vezes, para outros orçamentos, e são portes de planta. A planta, o porte, é que manda preço aí na história. Por exemplo, a gente usar uma tamareira de 7 metros e a gente usar uma tamareira de 2 metros, são valores muito altos, tá? Entre uma grande e uma pequena. Então, isso é bem conversado, sabe? Quando a gente faz um projeto, a gente põe um projeto em mãos da pessoa, a gente elabora aquilo, mas a gente já, quando vai orçar, a gente já orça. O que demora muito, já põe grande. Você vem trabalhando, sabe? Uma também para trabalhar, para a pessoa poder fazer tudo também, dependendo de uma residência, né? Bom, chegamos ao final do programa. Claro, rapidinho, porque nós estamos no final do programa. Só dizer uma coisa, isso que o Marcelo disse, eu acho que eu concordo com ele, mas eu acho que você disse uma coisa e ele entendeu outra. Eu acho que o que o Marcelo respondeu é que isso é uma grande bobagem,
Mas eu acho que existe sim esse grande fetiche, e muitas pessoas falam, ah não, se eu contratar um decorador vai ficar tudo mais caro, ou um paisagista, ou quem quer que seja. É que no caso do Marcelo, ele tem uma loja também, né, por trás. Você, além de ser um belo paisagista, você tem a Tropicália. Eu, como não tenho loja, muitos clientes falam, ai não, contratar vai ficar mais caro. Mas é muito interessante isso, que vem se comprovando o contrário. Alguns anos atrás, vou contar uma historinha de 1 segundo, dá tempo, Edmo? Rapidinho. Dá tempo? Eu tinha um cliente e amigo que me encontrava no clube. Ele disse para mim, Alexandre, eu estou fazendo um apartamento num prédio tal, na Fiusa, e o projeto de iluminação, eu fui sozinho na loja, ficou em R$12 mil. Falei, nossa, um absurdo pelo seu apartamento. Ele falou, como assim? Eu falei, fiz um lá agora, ficou em 5. Ele, mas como? Por quê? Eu falei, não sei, a maneira de colocar. Ele falou, então faz um orçamento para mim. Se ficar dentro desse valor, eu te contrato para fazer todo o apartamento. Eu falei, legal. Fui, fiz, fechamos o apartamento, eu fiz o apartamento dele inteiro. Quando acabou a obra, ele veio e me deu um presente. Falei, por que você está me dando esse presente? Ele falou, porque eu quero te contar uma coisa. O meu apartamento eu tinha orçado inteirinho antes de você entrar. Eu ia gastar X. Na época, acho que era 200 e poucos mil reais. Era um bom apartamento ali, um apartamento na Fiusa. Ele falou, depois que você entrou, eu gastei 170 com coisas muito melhores do que as que eu ia comprar, te paguei e ainda me sobrou 40 mil. Porque o que acontece? Nós estamos no ramo, a gente sabe onde tem os melhores produtos, quem tem melhor preço, a gente já tem os caminhos, né? Então, muitas vezes, acaba facilitando e não complicando. Alexandre, obrigado. Marcelo, muito obrigado. O tempo a gente não pode estourar. Obrigado, espectador, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.